Olá pessoal, tudo bem com vocês? Daremos mais início a mais uma disciplina do curso técnico de contabilidade, que possamos aqui trocar experiências. Iremos ministrar a disciplina Economia e Mercado. Sou professor Ananias, bacharelado em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual, pós-graduado em Gestão Pública, pedagogo, especializando no ensino médio da matemática. Estamos aqui trabalhando com a disciplina. Primeiramente, iremos ver muito conceito de economia, ciências econômicas, agentes econômicos, mercado financeiro, a lei da oferta e da demanda. Primeiramente, iremos ver o conceito de economia. Se nós formos nos depararmos, a economia está cada dia no nosso cotidiano. E ela se preocupa com o estudo das pessoas e a sociedade. Elas decidem empregar recursos escassos, os quais poderiam ter utilizações alternativas para produzir bens variados. A economia também se preocupa em estudar a maneira como se administram os recursos escassos, que tem como principal objetivo de produzir bens e serviços e distribuí-los para o seu consumo entre os membros da sociedade. Portanto, é preciso compreender como os indivíduos devem empregar sua renda para ter o maior aproveitamento possível e como a sociedade deve alcançar o maior nível de bem-estar material a partir dos recursos disponíveis. Nós sabemos que a sociedade procura o seu bem-estar e a economia está justamente aí para lhe ajudar a sociedade a alcançar esse objetivo, o bem-estar, o seu bem-estar. E vamos ver também que a economia é uma ciência que estuda a produção, a distribuição e o consumo de bens e serviços pelas pessoas e sociedades. Também estudam os processos de acumulação de bens materiais, possibilitando assim entender a geração de riquezas pela sociedade. Temos também os elementos importantes no cenário econômico, que são os agentes econômicos, que eles se comportam dos consumidores de bens e serviços, que são as pessoas, as empresas e o governo. Esses são os principais agentes econômicos. Nós também temos a escassez, que são produtos escassos, que são aqueles que em alguns momentos têm sua oferta reduzida para os consumidores. Podemos citar como um exemplo prático o leite na entre-safra de produção. Nessa época de escassez, o leite custará mais caro para o consumidor. Temos também outro elemento, que é a produção, que é o processo produtivo para gerar riqueza e satisfação para os consumidores. Podemos citar um exemplo, a produção de um carro. Após a produção, nós temos o mercado. É o local onde se comercializam produtos ou serviços. Tivemos os agentes econômicos, tivemos a escassez dos produtos ou serviços. Após a escassez, tivemos a produção, que após a produção, esse produto vai o quê? Irá ser vendido, que é o mercado, é o local onde há essa comercialização, seja de carros, mercado de bois, hospitais, delegacias de polícia, entre outros. Podemos fazer um paralelo entre micro e macroeconomia. A macro é mais abrangente, se preocupa com o todo, enquanto a micro é mais local, tem uma visão individual. O objeto de estudo da macroeconomia é o comportamento da economia como um todo, enquanto a micro se comporta com os indivíduos, da família, as empresas e mercado. Já as variáveis fundamentais do estudo na macroeconomia, que são a produção total, nível, geração de preços, emprego vezes desemprego, taxa de juros, salários e tipos de câmbios. Esses assuntos vocês irão se deparar no seu material de estudo. Iremos ver como se calcula a taxa de juros, como se trabalha o mercado financeiro no contexto atual e também no contexto brasileiro. Na macroeconomia, está preocupado com as variáveis fundamentais de estudo. Quais são elas? São a oferta, a demanda, a geração de preço, a produção de empresa, mercados competitivos. Mais à frente, iremos ver oferta e demanda, o que gera
a disparidade entre a oferta e a demanda. Esses são os conceitos principais de macro e microeconomia. Aqui nos deparamos com os agentes econômicos. Nós vimos quais são os agentes econômicos. São as pessoas, o Estado, o governo. São todos os indivíduos, que são as empresas e os órgãos públicos, que participam de um mercado e possuem uma relação de troca de bens ou serviços. Vocês irão ver no slide esse paradigma, essa relação, que um está totalmente dependente do outro, enquanto o Estado dispõe de serviços essenciais, como saúde, educação, segurança, as empresas também necessitam, e algumas delas até também dispõem desses serviços que os Estados disponibilizam. E nós, como pessoas, estamos aqui precisando desses serviços, tanto dos Estados como das empresas. E temos as necessidades, que é a força que movimenta os agentes econômicos. As necessidades geram as transações de compra de bens e serviços, o que movimenta a economia. As necessidades são classificadas como três: as primárias, secundárias e coletivas. As primárias são as necessidades essenciais que toda pessoa precisa. São as necessidades vitais: alimentação, vestuário, habitação, transporte e higiene. Que a partir dessas necessidades primárias aparecem dois fenômenos econômicos fundamentais, que são a lei da oferta e a lei da demanda, que iremos ver mais à frente. Já as necessidades secundárias são aquelas vinculadas ao desejo ou ao impulso. Necessidade, primeiramente, devemos satisfazer as nossas necessidades vitais, que foi falado agora há pouco: saúde, educação, segurança. Após satisfeitas essas necessidades, surgem outras necessidades, aquelas que elevam o ego da pessoa, que são o desejo compulsível de satisfazer alguma coisa. E agora nós temos necessidades coletivas, que referem aos serviços públicos. Nós temos também, no nosso material de estudo, o conceito, o estudo de bens. O que são bens? São tudo aquilo que são produzidos ou fabricados para produzir e satisfazer as nossas necessidades. E tem a sua finalidade, quanto à raridade, quanto à natureza, quanto ao destino e à produção. Quanto à raridade, são econômicos e não econômicos. Quais são os bens econômicos? Nós podemos citar a água. Para nós termos usufruir da água, nós pagamos um preço por aquele bem, por aquela água. Já quanto à raridade não econômicos, o ar. O ar que nós respiramos, nós não pagamos, mas ele é um bem. Quanto à natureza, são bens materiais ou de produção, e os serviços. Nós podemos citar, são os produtos industrializados e os serviços médicos. Quanto ao destino, temos os bens de consumo, duráveis e não duráveis. Nós podemos citar o exemplo, a construção de uma casa, uma peça de roupa. Quanto em relação ao bem, quanto à produção, são transitórios e duráveis. Nós podemos citar um exemplo, são as máquinas para a produção. E quais são os fatores e setores de produção? Os fatores de produção são os bens necessários à realização de um dado produto final. São os elementos que tornam possível a existência de produção. São três fatores de produção: os fatores naturais, trabalho e capital. Os recursos naturais são os recursos da própria natureza: o solo, o subsolo, águas, clima, flora e fauna, e energia do sol, na forma de radiação. São exemplos desses fatores. Só o fator trabalho, é o fator braçal do trabalhador. Constitui-se de todas as pessoas disponíveis para trabalhar. Potencial de mão de obra do sistema econômico, principal fator de produção. E temos agora o fator capital, que são um conjunto de elementos materiais que apoiam a produção, como as máquinas industriais, os equipamentos de informática, de telecomunicações, os meios de transportes e as instalações, entre outros. Em suma, o capital equivale aos bens de produção. Existe uma relação
entre os três fatores, os recursos naturais, trabalho e o fator capital. Um, imprescindivelmente, depende do outro. Primeiramente, pegamos a matéria bruta, que pegamos aonde? Na natureza. E quem transforma essa matéria bruta? É o fator trabalho, é o fator braçal. E após transformar a matéria bruta através do trabalho, nós vendemos, que é o chamado fator capital. E quais são os setores de produção? Temos três setores: setor primário, secundário e o terciário. Vocês vão perceber no material de estudo de você, de apoio, um fluxograma, que cada um depende da relação do outro. O setor primário é retirado de onde? Da natureza, que após retirar da natureza, vai passar por um processo de transformação. Quando ele passa por esse processo de transformação, vai agora o setor secundário, que após passar por esse processo de transformação, o setor secundário, aí sim haverá o quê? Distribuição de venda e consumo, que é o último setor, que é o setor terciário. Então, há essa interdependência entre os três setores: setor primário, secundário e terciário. E o que realmente vem a ser o mercado? O mercado nada mais é do que o local onde os agentes econômicos, quais são eles? São as pessoas, governos, empresas, famílias como um todo. Os agentes econômicos realizam o quê? Suas trocas ou buscam produtos ou serviços para satisfazer suas necessidades. É a interação entre os agentes econômicos. Nós sabemos que o mercado vem desde os primórdios, desde o escambo, entre a troca de mercadoria. E as estruturas e interesses do mercado. Nós temos 4 estruturas, que é a concorrência perfeita, oligopólio, monopólio, concorrência monopolista. Na concorrência perfeita, ocorre a livre entrada e saída de empresas no mercado e estas competem entre si, vendendo produtos diferenciados, fortemente substituídos, mas não substitutos perfeitos. Então, a concorrência, qualquer pessoa entra, qualquer pessoa sai, tem livre-arbítrio para vender e comercializar seus produtos. Já o oligopólio, porém, as firmas, individualmente, tomam um preço de mercado como referência a fim de decidir quanto produzirão e venderão. Assim como os consumidores baseiam-se em tal preço para decidir a quantidade que irão adquirir. Resumindo, as empresas se reúnem, combinam entre si os preços e começam a comercializar essa combinação de preços. Essa combinação é louvável para o nosso mercado? Legalmente, esse nível de negócio, o oligopólio, não é aceito no nosso mercado brasileiro. Já o monopólio, ocorrem barreiras que podem ser naturais ou não, a entrada de novas empresas no mercado, sendo que os produtos não são necessariamente diferenciados. Nós podemos citar no Brasil o monopólio, nos Correios, Correio monopólio, só quem presta serviços de telégrafos, os Correios. Outro monopólio, a Petrobras, também é um monopólio. Temos agora também a concorrência monopolista. Não dispõe de uma curva de oferta, pois não há uma relação biunívoca entre preço e quantidade, fazendo com que o nível de produção dependa do custo marginal e do formato da curva de demanda. Iremos agora atentar bem para a lei da procura. A partir dela é possível descrever o comportamento preponderante dos consumidores na aquisição de bens e serviços em determinados períodos, em função de quantidades e preços. Temos também a elasticidade da procura. Trata-se da medição dos níveis de interesse por parte dos consumidores em aceitar ou não o aumento de preços. Por exemplo, se uma empresa aumenta seus preços, a quantidade vendida tenderá ao quê? A cair. Se a empresa é diretamente ou inversamente proporcional, pense bem comigo. Se uma empresa aumenta seus produtos, o que vai acontecer com o preço? Vai cair ou vai aumentar?
Fica essa interrogação para você. Aqui nós temos uma fórmula matemática que trata-se da elasticidade da procura, que é matematicamente da elasticidade da procura, preço é calculada através da divisão da variação percentual da quantidade procurada pela variação percentual no preço. No material de estudo de vocês, tem passo a passo como encontrar esta elasticidade da procura. E também nós temos uma fórmula, que é que a variação da quantidade da procura está dividida pela quantidade procurada sobre a representação da variação de preço, também dividida pela a representação o preço. Essa fórmula tem no material de estudo. Lá nós temos exemplos, temos práticos, como encontrar a elasticidade da procura. Temos fatores importantes para a elasticidade preço da procura. A substituibilidade influencia porque quanto maior o número de concorrentes, maior será a sensibilidade dos preços. Isso é bom ou ruim para o nosso mercado? Quanto maior a oferta, melhor será o nosso preço? Sim ou não? Responda aí para você. A periodicidade de aquisição de produtos são grandes períodos de intervalo de tempo entre as aquisições. Pode interferir no conhecimento dos preços, logo não afeta a quantidade vendida. Nós vimos, nesse primeiro momento, que a economia se preocupa com os recursos escassos e com as necessidades ilimitadas das pessoas. Conhecemos os dois grupos da teoria econômica, a macro e a microeconomia. Verificamos também que existem alguns recursos que são chamados de fatores de produção. Vimos os três setores da economia primária, a secundária e a terciária. Vimos em relação à interdependência entre esses três setores, como eles estão ligados entre si. Definimos o mercado, que é o local de compra, de troca, de bens e serviços. Existem alguns modelos de mercado, que são as estruturas onde os agentes econômicos realizam suas transações, tais como o monopólio, apenas uma empresa dominante no mercado, seja de bens ou serviços. Vimos o oligopólio, são várias empresas, elas comunam entre si para a produção de bens ou serviços. Temos a concorrência perfeita, da qual as empresas têm livre-arbítrio de divulgar seus produtos, comercializar seus serviços. Vimos que a procura é uma curva que mostra o interesse dos consumidores por produtos em diferentes níveis de preço. Vimos também a elasticidade, que é um coeficiente que demonstra a reação da procura por produtos em função do aumento ou queda de preços. Futuramente iremos aprofundar mais esse assunto. Iremos ver agora no próximo momento a lei da oferta, a lei da demanda. Então, pessoal, nesse primeiro momento nós encerramos por aqui. Foi um prazer estar com vocês. Iremos dar continuidade nessa próxima aula. Espero que você tenha entendido alguns conceitos primordiais sobre a economia, os agentes econômicos, os fatores de produção. Nos veremos até a próxima. Um abraço.